mas é uma coisa também que eu amo. Ouvir a respeito da palavra de Deus, falar a respeito da palavra de Deus. E hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês que já tem eu creio que uns 2 meses que o Senhor colocou no meu coração. E quando eu bati o olho no versículo, parece que abriu-se muitas coisas, né? E aí Deus vai confirmando ao passar dos dias, né? Onde a gente está, na palavra que Ele nos dá. E eu quero ler com vocês no livro de Esdras. Esdras capítulo 1. Esdras 1 diz assim: o decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus. Eu vou ler até aqui, depois a gente, se você quiser deixar a Bíblia aberta, a gente vai continuar lendo alguns versículos. Mas o que se passa aqui, né? O cenário que se passa no livro de Esdras. O povo de Israel, a gente sabe que eles foram levados cativos para a Babilônia e viveram lá cativos por 70 anos. E o livro de Esdras vai nos trazer um pouco da história, né, complementando com outros livros também aqui, dos profetas. Vai falar sobre esse retorno do povo de Israel, né, para Jerusalém, essa saída do Egito. Por que o povo de Israel, né, o povo separado, o povo de Deus, o povo exclusivo de Deus, foi parar no cativeiro? Como a gente sabe, eles fizeram aquilo que não agradou ao Senhor, né? Não agradou a Deus. Deus usou Moisés para libertar o povo. Deus fez muitos milagres no meio daquele povo, né? Os livrou com mão forte, os alimentou diariamente, proveu aquilo que eles precisavam, nada lhes faltou. Não lhes faltou o refrigério durante o dia e não lhes faltou o aquecimento também durante a noite. E o Senhor também usou Moisés para trazer as leis, os 10 mandamentos, para organizar todo aquele povo, né, para falar como seriam as relações entre eles. Trouxe até o saneamento básico, né, que esses dias eu estava conversando em casa e eu achei muito interessante, né? Eu falei, eu vou ensinar isso porque é muito interessante, né? Então, foi formada ali uma comunidade com todas as suas regras, da forma que Deus queria, né? O tabernáculo também, Deus deu todas as diretrizes, como teria que ser o culto. E um povo tão amparado, que viveu tantos milagres, infelizmente desobedeceu a Deus. Se misturou com outros povos, né? Tornaram-se idólatras, porque Deus disse: não tenhas outro Deus diante de vocês. Eu sou o Deus verdadeiro, o único Deus. Né? Não façam imagens de escultura semelhante a alguma coisa na terra, mas creiam em mim, eu sou o único Deus. E aí eles se misturaram e começaram a idolatrar, né, outros deuses, e isso desagradou muito a Deus. Deus teve muita paciência com o povo, mas chegou uma hora que Deus se enfureceu e disse: eu preciso corrigir. Eu vou corrigir vocês porque eu amo. O pai que ama, a mãe que ama, corrige o seu filho. Deus é pai e ele nos corrige por amor. E aí
aí o povo vai para o cativeiro. E a cidade é destruída, o templo é destruído, muitos morrem por ali, como Israel, muitos são levados, né? Primeiro os nobres, né? A gente tem os nomes de Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que também foram para o cativeiro babilônico. E muitos foram deixados à míngua, com fome, né? Passando fome e sede ali, porque os babilônicos aproveitaram aquilo que eles quiseram. Saquearam também a casa do Senhor, levaram os despojos, e aí foi aquele cenário de destruição. Mas da mesma forma que Deus trouxe a punição para o seu povo, Ele trouxe também a restauração. Ele prometeu, né? Ele usou o profeta Jeremias para profetizar essa saída do povo, do cativeiro. Então, nessa época aqui de Esdras, Deus usou reis, 3 reis persas, e outros líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e o próprio Esdras, para libertar o povo do cativeiro, né, da Babilônia. E os 3 reis persas foram Ciro, Dário e Artaxerxes. E o povo, quando eles retornam do cativeiro, né, eles começam a se estabelecer ali em Jerusalém, cada um no seu lugarzinho e tal. E a primeira coisa que eles fizeram, depois de estarem estabelecidos, eles reconstroem o altar, porque agora o objetivo é reconstruir a casa de Deus, né, o templo, onde eles adorariam ao Senhor. E a reconstrução do altar está no capítulo 3. Eu vou ler aqui alguns versículos. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Todos tinham o mesmo objetivo, daqueles que retornaram, né? Porque alguns quiseram ficar para trás na Babilônia, que estavam achando lá que estava melhor, né? Apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram o altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os sacrifícios da tarde. O que significa a reconstrução do altar? No altar sacrificava-se o animal, né, para perdão dos pecados, e havia novamente aquela comunhão com Deus. Então, reconstruir o altar significava a expiação, né, dos pecados e a comunhão novamente com Deus. Bastante anotação. Depois da reconstrução do altar, eles vão lançar os fundamentos do templo. Aí lá no próprio capítulo 3, nos versículos 7, ele marca o início da reconstrução do templo e eles lançam o fundamento, né? Os alicerces, os construtores lançam o fundamento. No versículo 11 diz assim: com louvor e ações de graças, eles cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. Depois de lançarem o fundamento, eles louvam ao Senhor. Como é importante celebrar, né? Lembrar de Deus. E aí, leiam comigo no capítulo 4, eles vão enfrentar uma oposição à obra, a essa reconstrução. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esaradom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesuá e os demais chefes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então a gente da região começou a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-lo, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusessem ao povo e frustraram
frustrassem o seu plano. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro até o reinado de Dário, o rei da Pérsia. E o que me chamou a atenção foi esse versículo 3, que os povos que estavam ali naquele lugar viram que começou ali a reconstrução, e eles chegaram oferecendo ajuda a Zorobabel e todos aqueles que iriam fazer essa obra, o povo de Deus. E eles ofereceram: não, deixa a gente ajudar vocês. E a resposta foi bem enfática, né? Não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus. Somente nós construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme determinou Ciro usado por Deus, né? E o que me chama a atenção aqui eles estavam tão convictos daquilo que eles tinham que fazer, da libertação que eles tinham recebido de Deus, tão convictos de que aquela obra pertencia ao povo de Deus e não a outros povos, que eles disseram: não, isso compete a nós. Eles não quiseram agora se misturar com a cultura dos povos que ali já estavam, apesar deles falarem que não, mas a gente já sacrifica ao Deus de vocês já faz um tempo, né? Mas olha o discernimento que Deus deu para Zorobabel e para todos ali. Não, essa obra é só nossa. E esse é o ponto onde eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas para fechar esse fundo histórico, a obra da reconstrução, depois disso, aí começou a se levantar um burburinho. Já que vocês não querem a nossa ajuda, então a gente vai frustrar os planos de vocês. E aí começou os governantes, o pessoal chegar no rei: ó, rei, esse povo aí, eles estão querendo reconstruir o templo, não quiseram a nossa ajuda, e assim, a gente já ouviu que esse povo é um povo rebelde. Se eles fizerem aí esse templo, eles vão crescer, vão se restabelecer, e eles não vão pagar impostos. Olha aí os impostos, né? Eles não vão serem submissos a ti, né? Porque nessas alturas já tinha passado o reinado de Ciro, né? E aí vem os Enxerxes e Artaxerxes, e aí a obra para totalmente. O povo se intimidou, o povo de Israel acabou se intimidando e para a obra. 16 anos depois eles começam a obra novamente. Aí veio o reinado de Dário, que a gente lê lá no livro de Daniel, sobre o rei Dário. E alguns daqueles que ajudavam Dário ali no reinado chegaram e falaram: ó, o pessoal está querendo reconstruir de novo, vamos barrar esse povo. Aí ele manda consultar nos documentos, né, para saber qual era o decreto de Ciro, que Ciro tinha dado. Ele ouviu falar que Ciro tinha um decreto. E aí ele fica sabendo que Dário tinha ordenado a reconstrução por Deus, tinha ordenado que o rei dessem para eles aquilo que eles precisassem de recursos para reconstruir o templo. Então Dário, ao ler o decreto de Ciro, ele se convence que aquele povo realmente precisava reconstruir o templo, e a obra novamente continua. E o que eu acho interessante é que ele lança um outro decreto, né, e escreve assim, lá no capítulo 6, versículo 11: além disso, determina que se alguém alterar esse decreto, atravesse-lhe o corpo com uma viga tirada da sua casa e deixe-o embalado, e seja a sua casa transformada num monte de entulho. Então ele é bem enfático: não impeçam esse povo, e quem impedir vai ter uma morte muito feia, né? E aí segue-se a reconstrução do templo. O templo é dedicado ao Senhor, e chega um momento que o rei ele solicita Esdras. Esdras era escriba, né? Ele conhecia a respeito da lei, e ele é solicitado para trazer esse estudo, né, de a lei de Moisés perante aquele povo. Aí Esdras ele faz essa viagem da Babilônia para Jerusalém, e quando ele chega lá para
triste, ele leva um impacto, porque depois de tudo que eles já tinham sofrido, o povo mais uma vez se corrompe, né? E aí no capítulo 9, verso 3, diz assim: quando vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Tamanha foi a dor que Esdras sentiu, né, por ver aquela imoralidade no meio do seu povo, que ele rasga suas vestes, arranca o cabelo da cabeça e da barba. E eu creio que isso foi literal. Eu acredito que foi literal. E aí Esdras vai orar pelo povo. Ele entra em jejum e ele faz uma oração diante de Deus. Ele diz assim: eu não consigo nem erguer a minha cabeça, o meu rosto diante de ti, Deus, mas eu quero interceder por esse povo. Tenha misericórdia de nós, né? E ressaltando aqui, abrindo um parênteses sobre a intercessão, a gente já tem falado muito, né? Hoje o irmão deu esse testemunho tremendo. Como é importante a gente orar. Todos nós somos intercessores. Tem algumas pessoas que ela tem um chamado a mais, que ela passa mais horas orando. Tem pessoas que passam 5 horas ou mais orando, intercedendo, né? E Deus vai trazendo os motivos, mas todos nós somos intercessores. E é muito importante. Esdras se colocou no lugar do povo. Foi ele que errou? Foi ele que se casou com uma mulher estrangeira? Não foi, mas ele era do povo de Israel. Então ele se coloca como intercessor e ele confessa o pecado do povo como sendo dele também, porque eles eram um povo, um só. E a gente vê outros exemplos, Daniel orando, né? Tantos outros intercedendo. E depois dessa intercessão, e aí eles vão, ele vai conversando com o povo, tudo vai se ajustando. Depois entra Neemias também na história dele. Neemias reconstruiu os muros, né? Então tem uma época que eles trabalham juntos, Esdras e Neemias. E lá no livro de Neemias, a gente vai encontrar, né, um texto ali onde Esdras lê a lei de Moisés diante do povo. E o povo vai acordando e vai novamente se ajustando à lei de Deus, né, aos seus mandamentos. E esse foi o fim histórico do livro de Esdras, né, para a gente saber o que está acontecendo. E voltando ao versículo onde Zorobabel e os construtores rejeitam a ajuda de terceiros nessa reconstrução, eu comecei a meditar, né, que o Senhor começou a fazer uma meditação ao Espírito, algo sobre esse filtro que é a palavra de Deus, né? Quem sabe o que é isso aqui? Quem gosta de café é um filtro, né? Para que a gente usa o filtro? Para tirar as impurezas, para separar a parte mais grossa, não é isso? Eu trouxe o filtro de papel que a Gia também ajudou, né? Que Deus abençoe. Mas em vários objetos, em várias coisas a gente tem filtro. No carro tem filtro também, não sei se é de óleo, uma coisa assim, umas outras aqui não tem de óleo. E é necessário para quê? Para separar as impurezas, a parte mais grossa. A gente tem filtro que tem ar-condicionado e aspirador, né? Esses exemplos mais domésticos, porque é onde a gente lidar. Né? E o filtro ele é um objeto, né, para separar essas partes mais grossas. E a gente tem um filtro muito importante no nosso corpo também, um órgão muito importante no nosso corpo, são os rins. Os rins também filtram nosso sangue, filtram as impurezas, né? Equilibra ali a questão hormonal, né? Tem toda uma... Eu peguei um texto aqui, mas eu não li. Mas é vital, é um órgão muito importante para nós, são os rins. E é muito importante a gente tomar bastante água, né? Uma água de qualidade, a melhor que a gente conseguir tomar para a gente manter a nossa saúde. E a alimentação também, né?
E se os rins eles pararem por algum motivo, a pessoa perde totalmente a qualidade de vida, né? É complicado. É bem complicado e eu acho que vocês, alguns aqui já conhecem esse processo. Mas falando do nosso filtro maior, ou nosso filtro maior, que é a palavra de Deus, nós precisamos usar esse filtro constantemente na nossa vida. Porque sempre aconteceu a contaminação, né, de outros povos, pegando aqui o exemplo do povo de Israel, outras culturas quererem se misturar à cultura do céu, à cultura de Deus, aquilo que Deus estabeleceu. E hoje isso é mais evidente ainda, né? A gente tem muita informação, nós temos esse aparelho na palma da mão, a gente acessa muita coisa, muita informação. E se a gente não usar esse filtro aqui para separar as impurezas, a gente vai se contaminar muito. E às vezes é sutil, é muito sutil. Por isso é importante nós mantermos uma disciplina espiritual, chamada de disciplina espiritual. Leitura bíblica, o estudo, né, a oração, tudo isso faz parte. Quando Deus te direcionar, jejum também, tudo isso faz parte. E que seja algo maior na nossa vida. Esse relacionamento com Deus e essa leitura da palavra confere para nós uma mente livre e sadia para interpretar as situações do nosso dia a dia e a partir daí tomar decisões. Não é viver assim, regras, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, porque isso também deixa a gente, coloca a gente numa prisão e nós somos livres. A palavra diz, a palavra de Deus vem para nos libertar. É a verdade que nos liberta, mas é a gente ter como um filtro para todas as coisas que nós vamos fazer, né? Se a gente buscar, se a gente ler a palavra e meditar nela, a gente buscar um conhecimento, tem dúvida, procura alguém que possa te responder, uma pessoa idônea, uma pessoa preparada para isso, os nossos pastores, alguém que possa te responder a sua dúvida biblicamente, mas fique com a Bíblia. Eu gostaria de ler com vocês Hebreus 4:12. Nem precisa abrir, que vai falar assim, ó, que a palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é esse filtro, é tão profundo, vai tão profundo, que ela mesma, ela vai trazer, ela nos responde, ela vai julgar os nossos pensamentos, as nossas intenções, as intenções do nosso coração, e ela vai trazer esclarecimento para nós. A gente, quando vai estudar a palavra de Deus para transmitir, né, e quem prega, né, principalmente os pastores, sabem que a gente passa assim, eu senti como se Deus, eu fosse um papel e Deus estivesse fazendo assim, ó. Que a gente vai ficando amassadinho, pequenininho, né? E Deus vai passando, realmente a gente parece que vai passando por um filtro, a palavra de Deus lê a gente, né? A gente está lendo ela e ela lê a gente. E aí Deus vai tirando as impurezas, vai tirando os carrapichos, né? E vai mostrando, ó, esse é o caminho, mas esse aqui não é o caminho. E esse que não é o caminho, esquece, deixa, não flerte com o pecado, não queira misturar as duas coisas. Em Provérbios 30, verso 5, vai dizer que a palavra de Deus ela é pura e é escudo para os que confiam em Deus. No Evangelho de João, vai falar que a palavra, o verbo de Deus, se fez carne e habitou entre nós e lançou luz na nossa escuridão. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é o nosso código de conduta. Eu não sei como que eu vou viver, como que eu vou ser cristão, né? Como que eu vou ser crente,
a palavra de Deus é o nosso código de conduta. Não precisa consultar outra coisa. É a palavra de Deus. Outras coisas, outros estudos vêm para nos dar base. E Cristo nos prometeu, e Ele cumpriu essa promessa. Ele nos enviou o Espírito Santo, que é o Paráclito. Eu acho que é assim que fala. Que é alguém que está ao nosso lado, o tempo todo, está dentro de nós, que funciona também como esse filtro. E aí é aquela luzinha vermelha que acende quando a gente está fazendo algo que não condiz com a palavra de Deus ou está desagradando ao nosso Deus. Essa luzinha acende dentro de nós. Olha, tem algo que não está muito certo, não. Presta atenção. É aquela vozinha bem suave, né? E às vezes ela soa bem mais forte. Para. Deixa essa prática. Não vá por esse caminho. E exemplificando algumas coisas, né, só para aproveitar essa época que a gente está passando, o Halloween, por exemplo, né, é uma festa de comemoração que vem lá dos Estados Unidos, para lá, e aí o brasileiro gosta, né, de trazer essas coisas aqui para o Brasil e ficar comemorando. Mas está comemorando o quê? É uma cultura de morte, é algo que Jesus é morte. É vida, e vida em abundância. Né? E aí a gente precisa entender, eu devo comemorar, né? Eu devo deixar meu filho participar. Vamos analisar a situação. Essa semana o Rafa chegou em casa muito chateado. Mamãe, eu estou muito chateado. Por quê, Rafa? Porque a professora ficou falando de Halloween, fica dando desenho lá, e eu nem fiz o desenho, nem fiz nada. E você falou o que com a professora Rafa? Mamãe, eu não falei nada não, porque ela não ia entender. E eu achei interessante essa resposta dele, né? E realmente, e essa professora, né, que era professora também da Sofia, uma professora da escola lá, uma matéria diferente, ela fez questão de passar, eu creio que na escola toda, em todas as salas que ela dá aula, para desejar aos alunos Feliz Halloween, dá um pirulito para cada um. Porque como foi um dia diferente, que eles estavam fazendo provas, essas coisas, não foi possível fazer, né, aquela bagunça, aquela festa toda, como foi o ano passado. Ele foi diferente, mas ela fez questão, né, e é uma pessoa que tem desconstruído, infelizmente, muitas ideias na cabeça dos nossos filhos, assim, pelo que eu tenho acompanhado em casa, né? Algumas coisas que a gente vai acompanhando. Outra coisa, irmãos. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:22 que nós devemos nos afastar do mal e não celebrar Halloween. E outra pergunta, a quem nós temos seguido, né? Quem que tem nos influenciado? Como eu falei sobre a tecnologia, a gente tem acesso a alguns canais, alguns influenciadores, youtubers, coisa e tal, né? Quem que tem nos influenciado? A palavra de Deus ou a palavra, né, daquela pessoa que está em destaque? E mesmo que sejam pessoas que estejam falando a respeito de Deus, a gente também precisa ter um cuidado de usar esse filtro da palavra para ver se realmente está de acordo. Porque tem muita coisa aí que não está de acordo com a palavra de Deus. Tem muitas coisas que a gente está presenciando, que a gente está assistindo, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então tem muitos canais, né, de muitas pessoas de Deus, de pastores, de pessoas que ensinam a palavra de Deus, que é muito sério. É muito sério. Só que a palavra de Deus, ela nos confronta. E às vezes a gente não quer ouvir algumas verdades ou a palavra, como ela é pregada por alguns pastores que falam um pouquinho mais longo. Paulo Júnior, por exemplo. Né? Jesus. Tem hora que ele traz umas mensagens que ele se segura na cadeira. Às vezes a gente não quer ouvir uma mensagem assim. A gente quer ouvir algo mais suave, né? Não, algo mais zen, algo que vai me acalmar. Eu estou tão agitado que eu preciso ouvir uma coisa mais light para me acalmar. A gente está vivendo essa época, né? E nem sempre a palavra de Deus, primeiro ela vai nos chacoalhar muitas vezes, ela vai nos exortar,
Mas a exortação, ela não traz destruição, ela não nos destrói, ela nos constrói, né? Ela exorta, ela consola e ela edifica as nossas vidas, né? É como aquele remedinho amargo que a gente toma, que não é gostoso de tomar, né? Às vezes a gente não está bem no fígado, por exemplo. Vai tomar um boldo, um negócio ruim de tomar, né? Até aqueles remedinhos que vende na farmácia, chama acho que Chantilon, líquido, é horrível de tomar aquilo, é muito ruim. Mas depois faz um bem tão grande, traz um alívio tão grande, assim é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela pode entrar amarga, né? A gente sentia aquele gosto amargo, depois ela se torna gosto como mel, né? E lá no Salmo, eu gosto muito do Salmo 19, né? Que fala, Davi está falando sobre a lei de Deus, como ela é doce, é pura, né? Como ela é doce como mel, é algo assim, como ela traz esse esclarecimento para a nossa vida, é vida, corrige, mas traz vida para a gente, vida eterna. O que eu estou colocando diante dos meus olhos? A gente está falando aqui de internet, mas assim, o que eu estou colocando diante dos meus olhos? A gente pode assistir um vídeo, a gente pode assistir um filme, a gente pode ler um livro que não está nada de acordo. É bom que a gente conheça coisas seculares para a gente conseguir comparar sim, mas tudo isso tem que ter um acompanhamento, tem que ter um amadurecimento, você tem que estar preparado para conhecer esse outro lado, né? Se você sente que você não está preparado para entrar em alguns terrenos, é melhor que você não entre. Fique com a palavra de Deus sempre. Mateus 6, 22, 23 vai dizer assim, que os olhos são a candeia, a lâmpada do corpo. Se eles forem bons, o seu corpo será cheio de luz. Porém, se eles forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Gostaria de ler os versículos agora para fechar com vocês. Lá em João, primeira epístola de João. Vai falar que a palavra, ela é vida. Palavra da vida. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Mais para frente, lá no versículo 5, ele fala que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Eu vou ler alguns versículos aqui aleatórios, irmãos, vai ser meio corrido. No capítulo 2, versículo 3 diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Então, é o que esse versículo está nos dizendo. Se nós amamos a Deus, né? Se nós conhecemos a sua palavra, se nós obedecemos, verdadeiramente, nós somos verdadeiros, né? Diante de Deus, nós amamos. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui hoje, a gente vive muito uma cultura do individualismo, né? Do egocentrismo. Primeiro eu vou olhar para mim, para as minhas próprias necessidades, né? Para aquilo que me agrada, depois eu vou pensar no outro. E o Evangelho não é assim. Ele diz: quem está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas. E ele vai falar muito mais aí sobre a comunhão. Ele vai dizer: não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E lá no capítulo
uns aos outros. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Então fique sempre com a palavra de Deus que diz essas coisas. Jesus, ele veio para morrer por nós. Ele doou a sua vida por quem nem merecia, né? Por quem o traiu, por quem o desprezou, mas ele veio para nos servir, não para ser servido, né? Esse é o nosso maior exemplo, Jesus Cristo, né? Esse é o nosso filtro maior aí, das nossas relações, dentro de casa, fora de casa, para com todos. E para encerrar, lá em 1 Coríntios 3,11 diz assim: Jesus Cristo é o firme fundamento, nele nós não afundaremos. Então fique com esse firme fundamento sempre, vamos ficar com esse firme fundamento. A gente não vai afundar. A nossa casa, ela não vai cair com as lutas, né, com as tempestades, ela vai ficar de pé, porque estamos firmados na rocha, né? Não se firme em filosofias mundanas, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o feminismo, com o empoderamento feminino, que desconstrói totalmente a imagem da mulher e faz com que ela derrube toda a sua casa e a sua vida, porque o feminismo, ele vai dizer: cuide de você, faça suas próprias regras, viva da maneira que você quiser, faça com o seu corpo aquilo que você quiser, né? Seja livre, se sinta bem da maneira que você quiser. Mas é uma mentira, porque a mulher seguindo esse caminho não cuida do seu próprio corpo, não cuida da sua própria saúde, não cuida da sua vida moral, infelizmente. É triste. Nós temos aí outros, né, e ela vai realmente destruir. Daqui a pouco ela está sozinha, ela está fazendo um papel de mulher e homem ao mesmo tempo. Não foi isso que Deus deixou para a gente. O homem tem um papel fundamental. Infelizmente, isso tem entrado dentro do nosso meio, né? E não é de hoje, né? Já há muito tempo. Mulheres querendo tomar o poder em tudo, querendo mandar em tudo, né? Infelizmente, outro dia eu estava passeando aqui no Parque de Caieiras e tinha umas menininhas, elas tinham em torno de 10, acho que no máximo 12 anos. E elas estavam brincando ali, e aí chegaram perto, e ela estava assim embaixo do quiosque, ela falou: a gente pode brincar aqui? Tia, a gente pode brincar aqui? Eu falei: fica à vontade, pode brincar. E aí elas se afastaram e daqui a pouco começaram a rir, né? Aquelas risadinhas, eu falei: essas meninas estão brincando alguma coisa. E aí uma delas falava assim, aí se aproximou o pombo, ela falou assim: ô cara, sai daqui. O que é? Agora você está querendo me atacar? Eu fiquei assim olhando e falei: olha a fala dessa menina. Quem é que está influenciando ela? É um pombo que chegou perto, ela está tratando o pombo como se fosse uma pessoa, como se fosse alguém do sexo masculino, né? E ela está se crescendo em cima, né? Eu falei: gente, mas que coisa. Daqui a pouco uma delas veio pertinho de mim, mas uma menina tão bonitinha, linda. Ela disse assim: tia, você sabe dançar? Eu falei: olha, não sei dançar não. Você quer dançar o quê? Eu quero dançar não sei o que, não sei o que. Eu falei: olha, não conheço e não sei dançar, né? Uma menina de no máximo 10, 12 anos, eu falei: cadê a família? Está com quem? As 3 mocinhas. Estão com quem? Estão aprendendo o quê? Estão vendo o quê? Né? Então a gente que conhece a palavra de Deus, se a gente prossegue em conhecer e se aprofundar nisso e entender que nós somos do reino dos céus e que a nossa conduta precisa ser diferente da conduta do mundo, né? A gente precisa passar por esse confronto e dentro de casa, com amor e sabedoria vindo do céu, instruir a nossa casa, instruir os nossos filhos, rever a nossa vida, né? E não jogar pedra naquele prédio que está torto
olhar de torno, vai olhar para o reto e vai dizer, poxa, eu tenho isso. Que tenhamos esse filtro, que sejamos testemunhas diante do mundo. Amém, irmãos? Essa palavra, que o Senhor possa esclarecer no coração de vocês aquilo que Ele quer falar com cada um de nós, né? Estamos aqui como instrumentos